Oi, professora. Oi, boa tarde, tudo bem, pessoal? Tem um tempo que a gente não se vê, né? Na sexta-feira, a Romélia marcou aula de reposição, aí eu fiquei esperando vocês, mas não apareceu nenhum aluno. Porque na semana passada eu tive um curso de robótica, bem na hora da aula de vocês, né? E aí a Romélia quis repor essa aula para vocês não ficarem sem. Aí eu preparei tudinho a prática, aguardei vocês, não apareceu nenhuma pessoa. Aí, como eu fiz essa aula com os outros oitavos, aí eu salvei a gravação dela lá na plataforma de vocês, tá? Aí, quem tiver curiosidade, quiser dar uma olhadinha, foi uma aula sobre pH, foi bem legal. Meninos, eu vou começar então a aula de hoje. A aula de hoje, então, traz essa provocação, né? De por que peixes de água doce não podem sobreviver no mar, ou vice-versa, né? Então, e é interessante que ao mesmo tempo que eles não sobrevivem, né, em hábitat diferente, eles têm um sensorzinho que impede deles perderem a direção. Lá no 7º ano, vocês estudaram esse sensorzinho, vocês se lembram o nome dele? Não, faz muito tempo. Faz Verdade. nada? Vocês estão com Alzheimer? Foi ano passado, gente. Sim, Professora professora. Simone. Eu lembro, a gente fez uma aula dessa lá no laboratório. Até o Luiz levou um peixe pra gente. Não sei se foi a turma de vocês, mas deve ter alguém aí. Não me lembro, na minha sala não, pelo menos. Nós abrimos um peixe lá no laboratório. Nem na minha. Ah, Tati, era peixe, tinha uma cobra também, não era? Isso, Natália. Lá, tá vendo como você lembra? Vou buscar aí no banco de dados. É linha lateral, né? Os peixes têm aquela linha lateral, que é tipo um risquinho assim no meio do corpo deles, e que ele impede eles de mudar, por exemplo, do mar para o rio ou do rio para o mar. Por isso que o peixe ele não muda, né, de ambiente. Mesmo sem entender o que está acontecendo, ele tem um sensorzinho que impede ele. Mas e se eu fosse lá e pegasse um peixe do mar e colocasse no rio? Né, ele sobreviveria? Ou o contrário, né? Aí, para a gente estudar esse fenômeno, a gente vai precisar hoje de material muito simples. Esse aí é uma prática que não dá para não fazer, que é batata e sal, tá? Fora isso, eu vou fazer um segundo experimento, só que esse já exige iodo. Iodo, para quem não sabe, é aquele que a gente passa no machucado, que tem uma cor meio alaranjada. Se você tiver povidine aí na sua casa, que é aquele sprayzinho de passar no machucado, serve, tá? Vamos precisar também de maisena, água e saquinho plástico. Então, são coisas que a gente tem em casa, mesmo o do segundo experimento. Então, 8º ano, a gente primeiro tem que entender o que é um solvente e um soluto. Vocês estudaram isso também no 6º ano. Vocês conseguem se lembrar o que é um solvente e o que é um soluto? Eu não lembro muito bem não, mas só da palavra eu já lembro, tipo, por exemplo, o café. Tem o café solvente e o solúvel, que é em pedrinha, né? Eu não lembro muito bem. Tem o café solúvel. É esse mesmo. Aí o café solúvel, ele é um floquinho, né? E a gente coloca ele na água e aí ele dissolve na água, não é? Sim, só que eu acho que esse daí não. O soluto que é o que não dissolve fácil, né? No caso, ele não dissolve. Vamos olhar nessa imagem aí. Vamos pegar o exemplo de café da Natália. Vamos supor que essa colherzinha está cheinha de café solúvel, então. Se o café é solúvel, né, ele é o soluto. E aí eu vou dissolver ele na água. Então, a água que vai dissolver o soluto é o solvente. Então, solvente é aquilo que dissolve. E soluto é aquilo que será dissolvido. Vamos pegar um outro exemplo.
tinta de parede. Quando a tinta fica muito dura, a gente tem que colocar nela um solvente. Eu acho que é thinner que coloca, não é? Não sei se tem alguém que entende de pintura. Então, a tinta, ela vai ser dissolvida. Então, ela é soluto ou solvente? Solvente. Soluto. Ela está fazendo o papel do café. E o thinner, que é aquele produtinho que vai dissolver a tinta para ela ficar bem molinha, é o solvente. Tá? Então, o soluto é o que vai ser dissolvido ainda. Isso. E o que dissolve é o solvente. A água é chamada de solvente universal, né? Vocês já ouviram falar que a água é o solvente universal? Sim, sim. Porque é ela que dissolve a maioria das coisas. Então, no meu corpo, a reação química só acontece, qualquer reação química, sei lá, crescimento de cabelo, deixa eu ver, queima da comida que eu acabei de comer no almoço, que está sendo queimada aqui para gerar energia. Todas as reações químicas que acontecem no meu corpo, produção de lágrima, produção de urina, as reações só acontecem porque eu tenho lá no meu sangue água. Né? Se diminuir a quantidade de água, não vai acontecer as reações químicas. Então, eu morro, certo? Então, solvente universal, porque é ela que dissolve a maioria das substâncias do planeta. Mas tem coisa que a água não dissolve. Por exemplo, a tinta da parede. Quando a tinta tá dura, se eu colocar água, ela não mistura, ela não consegue dissolver a tinta. Por isso que eu tenho que usar outro solvente. Aí é o thinner. Pessoal, então, conceito de solvente soluto. Vamos para o experimento 1. O experimento 1 é o mais tranquilinho, é o da batata. A gente vai pegar aqui uma batata, tá? E a gente vai tirar 2 pedacinhos dela, 2 fatias. Mais ou menos assim. Deixa eu tirar a segunda fatia. Segunda fatia. Aí, meninos, eu vou tirar uma tampinha de dentro da batata aqui, ó. Vou fazer vou cavucar um buraquinho. Aqui, ó. Cavuquei um buraquinho na batata. Vou fazer a mesma coisa na outra. Não pode atravessar, né? Não pode atravessar. Só uma cutucada, assim. E aí, moçada, eu vou pegar o sal e vou colocar em uma delas. Tá? Vou colocar aqui um pouquinho de sal. Deixa eu baixar aqui. Meninos, me perdoem, hoje eu não estou de jaleco. Não tem condição de eu ficar de jaleco aqui. Tá muito quente na minha casa. Aqui, ó. Certo? Coloquei um pouquinho de sal e vou deixar aqui. E a outra eu vou deixar de controle. Não vou fazer nada. Vou deixar só aqui do lado mesmo. E agora eu espero. Vamos para o segundo experimento. A Natália tá fazendo aí, Natália? A batata. O segundo eu não tenho o primeiro ingrediente. Ah, tá. O iodo. Beleza. Eu vou fazer um outro aqui, porque eu imaginei que muita gente não ia ter. E esse é facinho também de ver. Esse experimento que eu fiz aqui... Ah, não, eu não coloquei, não. Beleza. Vamos pro segundo, depois eu conto, porque eu achei que eu já tinha contado o que era. Vou pegar um copinho. Esse aqui eu pensei depois que eu fiz o teaser, por isso que eu nem coloquei lá para vocês fazerem. Mas é simples. Vou pegar aqui um copinho, vou encher d'água e eu vou pingar uma gota de corante. Aí, se vocês quiserem fazer, se vocês tiverem corante aí, pode fazer. Comprei corantes novos, estou aqui com o azul. Isso aqui tá fechado, calma aí. Deixa eu tirar aquela tampinha que vem dentro dele. Hoje eu esqueci de pôr paninho na mesa aqui. Ó, então, eu vou colocar uma gota de corante e eu quero que vocês observem como que o corante ele vai se distribuir uniformemente
no solvente. Então, no caso aqui, quem que é o que vai ser dissolvido? O corante ou a água? O corante. Então, o corante é soluto ou solvente? Soluto. Isso. A água é sempre solvente, né? Então, vamos lá, ó. Pingar uma gotinha. O trem não quer pingar, calma aí. Aí, pingou. Sem eu movimentar o copo, reparem como o soluto ele vai se distribuindo, ele vai entrando nas moléculas de água. Não é que ele quebra a molécula de água, mas ele dá um empurrãozinho nela e fica entre as moléculas de água. Estou tentando não mexer o copo. Percebe que já está quase totalmente dissolvido, mesmo sem mexer? Sim. Esse movimento aqui do soluto no solvente, alguém está fazendo alguma energia para ele acontecer ou ele está sendo um movimento sem gasto de energia? Essa foi difícil? Vamos pensar assim, ó. Eu acho que sem gasto de energia. Se eu tivesse movimentando o copo com o liquidificador, eu estaria gastando energia para movimentar a água e o soluto, certo? Mas aqui eu coloquei e tentei ficar o mais parada possível. E reparem que já dissolveu, né? A água está totalmente preenchida pelo corante. Então a Natália acertou, é um movimento que sem gasto de energia. E isso é importante vocês saberem, porque quando a gente vai para a biologia e fala de transporte sem gasto de energia, às vezes os alunos têm dificuldade de entender o que é sem gasto de energia. É sem ninguém fazer força. Bom, e agora o terceiro experimento. Então eu vou pegar aqui um saquinho, pode ser qualquer saquinho, e vou pôr um pouquinho de amido de milho. Amido de milho, gente, maisena, tá? Fazendo propaganda aí de graça, eu faço várias propagandas. Na aula passada de pH, eu fiz propaganda de sabão em pó. De detergente. Deixa eu só abrir minha maisena aqui. Ó, vou colocar uma colheradinha dentro do saquinho. Beleza? Vou amarrar esse saquinho para não ter risco da maisena cair. Oi, Mariana. E vou colocar agora um pouquinho de água e iodo, aí tem que ser o iodo, dentro do outro copinho. Mais ou menos assim. O iodo, vocês lembram que a gente fez o experimento da pitialina? Que era quando a gente cuspia lá no pão? Sim. Ou não? O que acontece com o iodo quando ele encontra o amido? Existe a quebra? E, na verdade, o iodo, ele identifica o amido, não é? Ó, pingando aqui, ó. Ele é meio alaranjadinho. Não é? O iodo, ele não identifica o amido, ele não deixa o amido bem preto? Sim. Vou fazer a experiência aqui pra vocês. Eu tenho a batata aqui mesmo. Ó, nossa batata, riquíssima em amido, né? Se eu colocar aqui só a pontinha do conta-gotas, olha aqui, já vai ficando preto. Então, quando fica preto, significa que existe amido. Então, se eu colocar no amido de milho, gente, tá escrito amido de milho aqui, ó. Amido de milho. Se eu colocar o iodo no amido, imediatamente vai ficar de que cor? Preto. Preto. Só que eu não vou fazer isso. Eu vou colocar o amido de milho dentro do saquinho, dentro da água com amido. E aí a gente vai deixar aqui um tempo para ver o que acontece. Tá? Desse jeito aqui. E aí vamos tentar entender, porque o nosso assunto era peixe, né? Parece que eu desviei um pouco. Será que eu desviei? Onde que eu tô querendo chegar com isso?
Bom, peixes. Os peixes, meninos, eles são seres vivos, né? Todo mundo concorda com isso? Sim. Bom, se eles são seres vivos, automaticamente pela teoria celular, eles são feitos de células. Então, todo peixe vai ter célula, né? Se eu conseguisse enxergar a pele do peixe, ele seria um monte de células. Tem alguém que não tem isso claro ainda, de que ser vivo é feito de célula, e células são bolinhas? Se alguém ainda não entende esse conceito, eu pergunto, porque muita gente não entende, me pergunta agora, que aí eu explico com mais detalhes, não vou passar rapidinho. Então, acho que todo mundo entende. Então, se eu desse um zoom aqui na minha mão, eu veria um monte de bolinhas, um monte de células, todas justapostas, uma do lado da outra, como se fosse tijolinho de uma construção. E as células, a gente sabe que elas são compostas basicamente por 3 estruturas. Vocês lembram quais estruturas? Tá escrito, professor. Tá escrito, mas você percebe que ninguém responde? Membrana, núcleo e citoplasma. Exatamente, ó. Deixei para dar o zoom até depois. Membrana, citoplasma e núcleo, né? O núcleo, ele vai conter lá o DNA, que manda na célula, como se fosse uma prefeitura, né? Onde o DNA seria o prefeito. As organelas, elas estão ali todas boiando no citoplasma, como se o citoplasma fosse uma gelatininha. E aí, boiando nessa gelatina, nós vamos ter os executores. Então, se a célula fosse uma cidade, as organelas seriam as que executam as funções. Então, numa prefeitura, eu tenho o prefeito que vai mandar, e aí eu tenho, por exemplo, o secretário de saúde, eu tenho o secretário de meio ambiente, o secretário de educação, que vai trabalhar para o prefeito, tá? Só que, se a minha célula fosse uma cidade, qual seria a fronteira? A membrana. A membrana. Deixa eu só olhar o chat aqui, que tem 7 mensagens. Eu não vi. Oi, Rabane. Então, a membrana seria a fronteira. E aí eu pergunto, se toda a minha mão, se todo o peixe é formado de células, né, e a célula é um globo, né, fechado, como será que as coisas fazem para sair dessa cidade ou entrar nessa cidade? E essa é a pergunta que eu já devia ter apertado aqui, que não apareceu. Aí, ó. Se existe uma membrana, né, uma pelinha que envolve a célula, como que as substâncias fazem para entrar e sair dela? Acho que é tipo... ela chega, é como se fosse uma portinha. Ela, no caso, é a porta e tem a parede. Aí você chega nela, aí ela identifica, tipo, se você pode entrar ou não. Aí, se você for, por exemplo, uma bactéria, alguma coisa, ela vai saber que você é uma bactéria. Ou às vezes não, porque até a bactéria, dependendo do que ela é, né? Do vírus ou bactéria. Aí ela é como se fosse uma casa. Aí dentro da casa tem o núcleo, o citoplasma, e ela é a porta de entrada. Foi perfeita a sua analogia, né? Só que, infelizmente, tem alguns invasores que conseguem enganar e conseguem entrar na nossa cidade, né? É o caso aí do coronavírus, é o caso da gripe, né? Qualquer vírus, é porque ele tem, tipo, uma chave que consegue abrir a nossa fechadura. É danado, bichinho. Vamos aqui, então, agora... deixa eu ver. Pensar na membrana celular. A membrana celular, ela é uma membrana semipermeável. O que significa uma coisa semipermeável? Algumas coisas ela permite que entra e outras coisas ela não permite entrar. Como um coador de café. Então, quando eu vou coar café, a Natália estava adivinhando que eu ia pegar esse exemplo. O café sem ser o solúvel, o café comum, tá? Eu tenho que passar o café no coador. Algumas coisas vão ficar retidas lá no coador e outras vão passar. Então, o coador é uma membrana semipermeável.
permeável. Porque algumas coisas ela permite a passagem e outras não. E aí, galerinha, eu vou convidar vocês para ir para um simulador, e esse simulador, eu faço sempre propaganda dele na minha aula, ele é gratuito, tá? Foi feito pela Universidade do Colorado, e ele tem vários simuladores de física, química e biologia. Vou levar vocês para lá, espera só um minutinho. Mas tem outras simulações, quem for curioso, quiser depois entrar no FET, é só digitar PHET. FET Simulator. Eu preciso ir para ele agora. FET Simulation, na verdade. Pronto, já estamos nele. Estão enxergando a minha tela? Sim. FET Simulation, beleza. Sim. Esse simulador, ele é um simulador da membrana plasmática. Então, esse amarelinho aqui é a membrana. Vamos imaginar que aqui embaixo é dentro e vamos imaginar que aqui em cima é fora da membrana. Como a Natália falou, eu vou ter uns canais, né, como se fossem umas portas que podem estar fechadas ou podem estar abertas. Ó, eu posso fechar aqui os meus canais ou posso abrir as portas. E aí, dependendo da substância, ela tem passagem aqui, livre passagem. Olha só, vamos colocar um pouquinho dessa substância azul aqui fora da membrana. Vou colocar um pouquinho mais e vamos esperar. Olha ali, percebe que uma substância conseguiu já penetrar a célula? E ao contrário, vamos colocar um pouquinho dessa substância verde dentro da célula. Olha aí, repara que as moléculas que são pequenininhas e podem passar livremente nesses canais, elas vão para o outro lado. E aí eu pergunto, será que para fazer essa passagem, né, tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora, gastou energia ou foi livre? Foi livre. Livre. Então, essa passagem que eu estou mostrando para vocês é uma passagem que não tem gasto de energia para a célula. Tá? A célula não gasta energia com isso. Ela está aberta ali, quem quiser entrar e sair, entra e sai, dependendo do tamanho da partícula. Claro, vamos imaginar que chega um vírus, né? Do lado de fora da membrana da minha célula. Tá? O coronavírus acabou de entrar aqui no meu nariz, Deus o livre, não vai acontecer isso. Mas se acontecer, quando ela chegar aqui nas células da minha mucosa nasal, ele é maior que esse canal, tá? Ele não consegue entrar livremente. E o que vai acontecer? O danado tem uma chavinha que ele coloca na fechadura e ele consegue destravar a minha célula e ela abre e permite a passagem dele. Só que aí para fazer tudo isso, vocês acham que é sem gasto de energia ou é com gasto de energia? Sim, porque tem a chave no caso. Então, é com gasto de energia ou sem gasto? Quando tem daí que ter todo esse trabalho de encaixar uma chave, rodar a fechadura, permitir a passagem do vírus. Com gasto, né? Com gasto, tá? Então, o que a gente está estudando hoje, meninas, é o transporte transmembrana, que não tem gasto de energia. E eu vou apresentar 2 tipos para vocês. Deixa eu voltar lá agora, eu vou parar de compartilhar essa tela, vou para outra. Bom, então, o primeiro transporte que eu quero mostrar para vocês se chama osmose, tá? Vocês já viram quando alguém fala assim, ah, vou aprender por osmose? Já ouviram alguém falar assim ou não? Não. Eu não. Uma vez eu já. Tipo assim, vamos supor que a Ana Clara Costa é uma menina muito inteligente, ela pega tudo rapidinho. Aí, para mim aqui no visor,
o Vitor tá do lado dela. Aí é como se, vamos supor, como a Ana Clara já está absorvendo tudo, eu coloco a cabeça perto dela e aí passa para mim, entendeu? Isso é aprender por osmose. Seria bom, né? Nossa. É. Então. Mas não acontece assim, Marco, infelizmente. Para aprender, a gente precisa gastar energia. Então, se a Ana Clara está aprendendo com facilidade, ela também está gastando energia para isso. Aí, a osmose é a passagem de solvente pela membrana, tá? Então, olha só esse GIF aqui. Você percebe que desse lado tem o soluto vermelho e tem o solvente azul. E a gente está percebendo que aqui no meio tem uma membrana semipermeável. Então, alguma coisa ela deixa passar. Ela não deixa passar o soluto para lá, mas ela permite a passagem do solvente. E como que a gente sabe que passa solvente? Porque está aumentando o nível da água aqui. Eu acho que é a água, né? Que está sendo imitada. Então, percebe que isso mostra a passagem de solvente por uma membrana semipermeável. Só que, como a gente viu ali no FAT Simulation, a gente pode também ter membranas que permitem a passagem de soluto, dependendo do tamanho do soluto. Só que quando é passagem de soluto, a gente chama de difusão. Então, olha aqui esse solutão aqui, vamos supor que é um grão de açúcar, tá caindo num copo d'água. O que acontece com esse grão de açúcar assim que ele encontra a água? Olha lá. Se desmancha? Ele se dissolve, né? Porque ele é o soluto, ele vai ser dissolvido. Então, a gente percebe, assim como aconteceu aqui no corante, né, que a difusão é uma passagem do soluto para o solvente sem gasto de energia. Porque eu nem precisei sacudir aqui meu copinho. A gente percebe que isso acontece. Então, se essa bolotinha aí fosse de corante, vocês viram na prática aqui como que acontece a difusão. Então, quem está passando, né, não é o solvente, não é a água, é o soluto. E isso acontece lá nas nossas células. Então, agora a gente já vai para os nossos resultados e para a discussão dessa aula aqui. Eu vou parar de compartilhar para vocês verem melhor. Deixa eu pegar a primeira batatinha. Bom, vocês se lembram que eu peguei a batata? Vou pegar primeiro o controle, ó. Essa batata aqui que eu não coloquei sal, ela tá sequinha, ó. Do jeitinho que eu piquei ela, ela tá seca, ó. Se eu colocar o dedo aqui, não tem nada. Tá do jeitinho que eu fiz. Agora, vamos observar essa que eu coloquei o sal. Vou precisar pegar um apoio aqui também. Deixa eu pegar um papel. Que vai... Ah, tá bom aqui, ó. Esse aqui é o que eu coloquei sal. Eu vou virar a batata. Observe o que vai acontecer. Olha aqui. Tá vendo que tá pingando? O que será que aconteceu com as células da batata? Porque a batata é um vegetal, também é formado pelas bolotinhas lá, pelas células. Aí eu coloquei sal aqui. E aí juntou um monte de água na batata. A Natália, não aconteceu isso? Sim. A minha não, tá do mesmo jeito. Ela não aconteceu literalmente nada. Você não colocou sal, não? Coloquei sal, só que ela tá aqui. E não juntou uma aguinha nela? Olha que a minha tá pingando, ó, escorrendo. Já vai juntar, Natália, porque esse fenômeno, ele acontece independente da gente querer ou não. Ó, até, só se ela estiver no forno, aí ela vai evaporar, ó. Mas ó, tá vendo que a minha tá pingando? É como se o sal dissolvesse vamos dizer assim, um amido, não sei dizer. Isso é muito interessante. Peraí. Calma aí. Aqui a gente só tem sal, a gente não tem amido. Tá? Agora vamos entender. Da batata. Não, mas não é o amido da batata, é a água da batata. Porque a batata é feita de célula. Se ela é feita de célula, ela vai conter a água dentro da célula. Aí o que o sal está conseguindo fazer com a água de dentro da célula da batata? Eu acho que o sal, ele, tipo, expulsou
a água para fora da célula da batata. Ele expulsou, né? Na verdade, ele não expulsou. Ele fez isso aqui, ó. O sal é o vermelhinho, tá? A água estava desse lado, dentro da célula da batata, mas como a célula da batata tem uma membrana que é semipermeável, esse soluto acabou atraindo a água para ele. Então, aconteceu a passagem de solvente pela membrana da célula da batata. Então, a gente teve um fenômeno de osmose aqui. Quem não entendeu esse fenômeno, fale agora o cálice para sempre. Nossa, todo mundo se entendeu? Eu espero que sim. Foi a matéria mais fácil até Mais ou hoje. menos. Como é que é? Mais fácil até hoje. Foi o quê, meu bem? Foi a matéria mais fácil até hoje. A matéria mais fácil? Que bom. A gente fica feliz quando ouve isso. Gente, eu perdi vocês aqui no chat, a câmera. Peraí que eu tô procurando. Porque daí eu não me vejo. Eu fechei e aí eu não me vejo. Ah, não tem nada não. Vocês estão me vendo, né? Tá, beleza. Bom, agora vamos ver o que está acontecendo com esse outro experimento aqui, ó. Esse aqui leva tempo para acontecer, tá? Aí, pensando nisso, eu já fiz um anterior. E olha só o que aconteceu com o amido. Olha aqui. Quem é capaz... Olha que tá cheio de água. Eu não coloquei água aqui dentro. Eu juro que eu não coloquei Como água. se tivesse rasgado o plástico. Ó, e o plástico não tá rasgado, ó. Tanto é que ele tá aqui, esse aqui, o primeiro que eu fiz, tá cheio de ar. Como é que o iodo passou? Como que o iodo passou? E a gente sabe que o iodo passou por quê, Natália? Porque ficou tudo preto. Ele conseguiu chegar no amido. O amido tá preto. Perfeito. Então, aquela primeira aula que a gente fez de identificação do amido já serviu de base para essa segunda, né? Que é de biologia também. Então, a gente sabe que o iodo passou porque ele corou o amido de preto. Então, a gente sabe que tem iodo aqui dentro. E o plastiquinho aqui, ele está funcionando como quem? Quem que ele está imitando? Membrana. A membrana, né? Esse aqui, o iodo com água, seria o lado de fora da minha célula. E aqui, o lado de dentro, seria o amido. Então, quem que entrou na célula? O iodo. Iodo. O iodo. Então, se teve passagem de soluto, como que chama a passagem de soluto mesmo? Olha aí, cola do slide. Difusão. Difusão. Então, percebam que do mesmo jeito, o iodo... Ah, uma perguntinha. Por que então que o amido não saiu? E não ficou aqui o copo cheio de amido aqui? Aí teria ficado turvo, né? Teria ficado tipo água com trigo, assim, meio turvo. Por que ele não saiu? Acho que porque nesse caso o plástico imitando a membrana não permitiu que ele passasse. Justamente. Então, o plástico é uma membrana semipermeável? Sim. Algumas coisas passam, outras não, né? E aí, meninas, a gente pode estender esse conceito para um monte de outras coisas que tem aplicação na biologia. Por exemplo, um remédio, né? Um remédio, para ele fazer efeito no meu corpo, ele tem que conseguir penetrar a membrana celular. Ele tem que agir lá dentro da minha célula. Então, se ele for uma molécula que não consegue passar pelo canal da membrana, ele tem que ser uma molécula, então, que vai ter lá a chave fechadura igual ao vírus, para ele conseguir abrir, né? Outra aplicação disso, preservativo. O preservativo é feito de látex, que não é o plástico, né? O vírus, né? Então, vamos pensar em AIDS aí. O vírus da AIDS, ele consegue passar pela membrana semipermeável do preservativo? O que vocês acham? Não. Acho que não. Não.
né? Então, o látex, ele é um produto diferente do plástico. Então, se eu estou pensando em engenharia de produção de materiais aí, quando eu vou produzir um produto, eu tenho que ter isso em mente também, né? Porque imagina se o látex lá da camisinha, do preservativo, ele fosse uma membrana semipermeável ao vírus. O que ia acontecer com a população? Tá doido. Ia se contaminar mais, né? Por AIDS, por sífilis, tem várias doenças aí sexualmente transmissíveis. Então, tudo isso a gente tem que pensar, tanto biologicamente quanto na parte de engenharia. Porque eu preciso aplicar esse conhecimento que eu adquiri aí. E, voltando aqui no peixinho, né? Vamos voltar aqui no teaser da aula. O que acontece com o peixinho da água salgada se ele for para o rio? Deixa eu ver a hora aqui. Morre porque não é acostumado com a água doce. Não, com o rio. Morre. E que ele morre. Agora, por que ele morre? Deixa eu ver aqui o chat. Tem gente perguntando, falando aqui. Ó, Rafa, eu vou olhar. Mais física e leve. Vou olhar. Aí o Isaac falou que seria uma população aidética. Sim, muito mais. Ele morre de diabetes, Laísa? Não, porque a água do mar ela vai ter muito sal, não muito açúcar, tá? Mas o que acontece? Ó? Vamos imaginar, então, que o peixinho... O peixinho tá na água do rio, tá? Ele vai ter pouco sal no corpo dele. Pouco. Bem pouco. Se ele for para o rio, vai ter muito sal. Se ele for para o mar, vai ter muito sal na água do mar. Então, o que vai acontecer com a água de dentro das células dele? A água de dentro da célula dele vai... Achei, né, batata? Vai acontecer isso aqui, ó. As células vão se desidratar. Fala de novo, Natália. Deu uma cortadinha. Como se o peixe fosse a batata e o sal fosse a água do mar. Justamente. Então, a água do mar, ela ia atrair toda a água que está dentro do corpo do peixe. Então, o peixe ele ia murchar, tá? Ele ia desidratar. Igual a batata está desidratando aqui. A minha tá que pinga aqui em cima do meu notebook, tá? A sua já está desidratando, Natália? Professora. Agora aconteceu. Tá começando a sair um monte de água. Beleza. Professora. Oi, meu bem. Pode falar. Eu tô sem aqui, desligado. Tá com o microfone desligado. Aí você falou do que o peixe morre, aí eu falei desidratação, falando brincando. Ah, então você acertou. É isso aí. Não, por causa que eu pensei assim, desidratação, por causa que a batata, ela tava... Ele morre de desidratação. Tava perdendo a água dela, a hidratação dela. Aí isso, eu pensei, mas... não, mas ele vive na água. Como é que ele vai morrer desidratado? Interessante, né? É porque, né, você falar que um peixe morre de desidratação dentro da água é estranho. Mas você percebe que esse movimento de saída da água do peixe em direção à água do mar, né, ele vai acontecer por osmose. Que essa é a mesma coisa que a gente mostrou aqui, ó, nesse simuladorzinho aqui, ó. Então, aí... Aqui. Então, vamos imaginar que essa parte aqui é o mar. E essa parte aqui é o peixe. O peixe começa a perder água para o mar. Por isso que ele desidrata. Agora, o contrário. Se um peixe de água salgada vai para água doce, tá? Então, o peixe que está na água salgada, ele tem muito sal dentro do corpo dele. Ele é acostumado a viver naquele meio, então ele vai ter mais sal. Aí a gente vai ter o contrário, né? A água do rio, ela vai querer entrar dentro do peixe. Entrar dentro é pleonasmo, tá? Mas só para ficar mais com ênfase. A água do rio, ela vai querer passar pela membrana celular do peixe, e aí o peixe vai fazer o quê? Gostaram da minha cara de baiacu? O que vai acontecer com o peixe? Vai virar um baiacu, igual eu.
Também por osmose, a água vai entrar no interior celular e vai inchar o peixe. Então, o peixe de água salgada no rio já vai acontecer o contrário da desidratação. Ele vai ficar com excesso de água. E isso também não é legal, né? Haja visto aí quem tem problema renal, vocês acabaram de estudar sistema urinário em ciências, quem tem problema renal não consegue colocar água para fora e incha, certo? Então, água demais não é bom nem de menos. E como que a gente perde água? Por osmose, que é a passagem de solvente livremente pela membrana, ou para fora da célula, ou para dentro da célula. Professora, Oi, meu bem. me veio um questionamento aqui muito nada a ver, mas mesmo assim, estava pensando, o peixe que mora no mar, o gosto dele é salgado ou não? Porque ele está no mar e a água do mar é salgada. Ó, você já comeu peixe de mar? Não. Ele vai ter um gosto menos barrento. Sabe aqueles peixes que a gente come, assim, em beira de rio, assim, principalmente lambarizinho frito, que tem um gostinho de barro, de laminha do rio? Uhum. Então, o peixe de mar vai ter menos esse gosto. É diferente o gosto. Então, assim, no nosso paladar, a gente percebe que o peixe de mar é mais saboroso. Tá? E o de rio, ele tem mais aquele gosto de laminha. Então, para o nosso paladar, a gente interpreta assim. E realmente tem diferença nos sais que compõem o corpo do bicho lá. Beleza, oitavo 1 e 2? Sim. Beleza. Então, tá bom. Um beijo para vocês. Até a próxima aula. Tomara que não tenha nenhum curso aí para vocês não perderem aula. Tá? Beijo. Com Deus. Tchau.